maestro Waldemar Henrique, eu conheci, ainda era muito jovem, eu fazia parte do coro orfeônico do colégio público que eu estudava, e naquela época as escolas públicas tinham em currículo escolar da escola a obrigação de ter um movimento com relação a corais, a tudo aquilo que Vila Lobos tinha implantado lá atrás. E a obra do maestro Waldemar Henrique chegou nas mãos do nosso mentor de uma maneira intensa. Do nosso repertório, nós cantávamos umas 6 ou 7 músicas dele. E quando eu conheci ele aqui em Belém, no primeiro encontro, eu não contei isso para ele, não. Eu já o via na rua, cumprimentava, mas nunca tinha nenhuma proximidade. Até que nós fomos fazer o disco Amazônia do Nilson, na Outros Brasis, que era a nossa gravadora e editora, que a gente fundou aqui junto com ele, com a Roseli. E eu liguei, combinei um horário e fui lá pedir a ele que escrevesse uma apresentação daquele trabalho, pela importância, relevância dele, aquela coisa toda. E ele prontificou, eu fui lá rapidamente e ele acabou me segurando, nós ficamos conversando. E assim, uma conversa extremamente agradável e foi muito interessante. Acabou que eu fiquei lá muito tempo conversando, a primeira vez. E aí deixei para ele ouvir o que nós tínhamos feito, né? Já estava gravado. Marquei uma data que ele pediu, venha tal dia, tal, que eu apronto. E na segunda vez que eu fui lá buscar o que ele tinha escrito. E aí nós conversamos mais tempo ainda. Eu contei para ele que a gente cantava a música dele lá em Ipameri, Goiás, onde eu nasci, uma cidade pequenininha. E que do nosso repertório, as músicas que a gente mais cantava eram as músicas dele. E foi muito interessante, foi um papo muito agradável, ele contou muita coisa dele, falou muito do Vila Lobos, responsável em grande parte pela construção desse movimento de música nas escolas, né? E a partir daí, a convivência minha com ele foi desses almoços, porque durante muito tempo ele mandava o bilhetinho, eu ia, apanhava ele na casa dele, nós íamos lá no Hilton, almoçávamos, batíamos um papo. Ele me contava histórias da época da Rádio Nacional, me falava de compositores, de cantores que eu admiro muito. E ele me dizia uma coisa, ele falou, de todos esses moços que eu convivi naquela época, o mais talentoso de todos era o Geraldo Vandré. Aí eu gosto muito das músicas do Vandré, né? E aí eu fui, puxa vida, que legal, né? E ele falou, ele era de uma dinâmica, uma versatilidade, uma potência de fazer as coisas medonha e tal. Um cara, era o mais promissor, o mais importante para mim naquela época. Eu achava que era ele, em talento, em construção de coisas e tal. Aí tem uma história interessante que envolve o maestro, que eu também vou contar. Quer dizer, o maestro se foi, né? Passou-se um tempo, e eu recebi um pedido de um amigo meu do Amapá, ele sabia, meus filhos moravam em São Paulo, então ele sabia que eu ia muito lá. Aí ele pediu que um dia que eu fosse lá, para eu avisar ele que ele tinha uma amiga em Campinas, São Paulo, que era produtora e queria trocar uma ideia comigo, né? Eu deveria trocar uma ideia com ela porque ela estava fazendo umas coisas e precisava de conversar com outras pessoas que tivessem alguma experiência em algumas coisas que eu tinha. Pois bem, eu cheguei em São Paulo, liguei para ela era em Campinas, marcamos 2 dias depois. Ela falou, que bom, porque eu tenho que ir mesmo, eu tenho que encontrar um amigo meu também e tal. Aí marcamos numa padaria, quer dizer, típico de São Paulo, né? Eu fui para lá, conversamos, eu fui dar uma ideia para ela de uma coisa que nós estávamos montando lá no Amapá e trocamos essa ideia e tal. E ela falou, você não repara eu ter pedido para a gente vir aqui nessa padaria, mas é que meu amigo mora aqui do lado e nós vamos almoçar juntos.
Ah, tudo bem, não tem problema, né? Já não tem que desculpar nada. Quer dizer, ficamos conversando, conversando, de repente chegou o amigo dela. Quem era? Geraldo Vandré. Aí ela me apresentou e ele muito ressabiado, assim, muito cauteloso com tudo, sentou, tomou café com a gente, ficou ouvindo o fim da conversa que nós estávamos tendo, no finalzinho. E aí ela disse, olha, o Quinan é mora lá em Belém, lá na Amazônia e tal. E ele reticente, assim, todo cuidadoso, sabe? Aí ele me perguntou, mas você mora onde? Em Belém? Eu falei, é. Aí ele não falou mais nada. Aí eu virei para ele e falei, Vandré, eu quero te contar uma coisa. Eu fui amigo do maestro Valdemar Henrique, e um dia conversando com ele, ele me disse que ele tinha um apreço especial por você, que da época das pessoas dessa época lá da Rádio Nacional, aquele negócio todo lá, você era a pessoa mais talentosa que ele tinha conhecido no meio, no tempo que ele conviveu no Rio, lá naquela época. E aí, quando eu falei isso para ele, que eu falei o nome do maestro para ele, aí ele se abriu como se fosse um amigo que estava sentado ali há muito tempo, começou a conversar comigo, perguntar coisas, não sei o que e tal. E eu fiquei muito feliz de ter contado isso para ele, tanto que na hora que eles já iam ir para almoçar, nós ficamos até quase 3 horas da tarde lá. Ele queria que eu fosse junto, e também eu tinha um compromisso com o Celso Viáfora, então eu falei, agradeci, e pô, foi um negócio assim fantástico. E o maestro desencadeou essa abertura de um cara que vivia assim, meio taciturno, o Vandré, na verdade, naquela época, né, naquela oportunidade. Então foi muito interessante isso. E o maestro, a gente conversava muito, nós falávamos muito de Vila Lobos, que ele também prezava muito, né? E até eu perguntei para ele se ele sabia que era o Vila Lobos que distribuía as partituras para os coros orfeônicos do Brasil todo. Ele não soube me responder, mas me falou assim, olha, quase certo que sim, porque ele era danado. Aí a gente linkou tudo isso aí nas nossas conversas. E era muito agradável conversar com ele, ele valorizava muito as pessoas, os artistas daqui, ele tinha um apreço muito grande por qualquer pessoa. Olha, para a gente ir da casa dele, que era ali lá da Caixa Econômica, que é na mesma quadra, na mesma calçada, até o Hilton, é só atravessar uma rua, né, um cruzamento ali, a gente gastava meia hora, porque todo mundo parava para conversar com ele, conversava com todo mundo, e aquele jeito amoroso dele, sincero, né, muito, muito lindo. É uma das grandes personalidades que eu já conheci na minha vida.